Hello and welcome to another episode of India and Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um patrono ou doar uma pequena quantia usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista a este programa, curta, compartilhe e, por favor, comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, Mouin Rabbani. Mouin é um especialista asiático e um atirador pela Palestina. Mouin, seja bem-vindo à Índia e à Esquerda Global. Mouin, welcome back to India and Global Left. Rare estás aparece novamente. Oberlin. I wanted to discuss Palestine with you and Queria discutir a Palestina com você. Existem 3 ou 4 coisas que estamos vendo nas manchetes. Uma, obviamente, é a tremenda fome e inanição. Em segundo lugar, o genocídio que está acontecendo e a concentração da população em Al-Mawasi, no sul, ou nos enclaves no centro da cidade de Gaza. Esse é o segundo ponto, a continuidade do genocídio e da limpeza étnica. Depois, a enorme violência dos colonos na Cisjordânia ocupada. E agora estamos ouvindo falar sobre uma suposta reocupação de Gaza, ou ocupação de Gaza, o que pode ser um pouco enganoso às vezes, como se Gaza já não estivesse ocupada. Mas o que entendo é que eles pretendem intensificar e se espalhar para áreas onde por um momento haviam recuado. Talvez uma indicação de permanecer em Gaza por um período mais longo, ou talvez para sempre. Conte para nós o que está acontecendo no local e qual é a sua interpretação do que está ocorrendo na Palestina. Bem, você identificou vários acontecimentos, e na verdade, em sua maioria, eles estão relacionados entre si. Então, primeiro, se olharmos para a situação na faixa de Gaza, temos o genocídio em andamento, que na verdade está se intensificando. E como parte desse genocídio, há a política de fome, que agora está resultando em fome generalizada, na qual um número crescente de pessoas, especialmente as mais vulneráveis, crianças e idosos, estão basicamente começando a morrer de fome. O objetivo geral da atual campanha de Israel na faixa de Gaza é tentar realocar à força toda a população da faixa de Gaza para o sul do território, junto à fronteira com o Egito, com a intenção de basicamente expulsá-los do território. Agora, há um desafio aí para Israel, porque o Egito não vai aceitar participar da limpeza étnica da faixa de Gaza. Como outros estados árabes, até agora têm tolerado que Israel massacre palestinos em sua terra natal, mas traça o limite quando Israel tenta expulsar palestinos da Palestina para seu próprio território. Assim, Israel está basicamente tentando concentrar a grande maioria da população da faixa de Gaza no que chama de zona humanitária, que na verdade é um campo de concentração, onde as condições de vida serão tão insuportáveis que Israel espera. Os palestinos acabarão encontrando maneiras de deixar esse enclave, esse campo de concentração, simplesmente para sobreviver. Seria uma situação mais parecida com o que vimos na Síria na década anterior, em que as pessoas tentam fugir de circunstâncias inviáveis individualmente ou em pequenos grupos, em vez de uma expulsão em massa organizada, o que novamente exigiria ou a cooperação do Egito, ou que Israel tomasse medidas que poderiam colocar em risco seus acordos existentes com o Egito. A segunda parte diz respeito à Cisjordânia. Lá, vemos uma intensificação da violência de Israel contra os palestinos, não apenas diretamente pelo exército e por seus auxiliares colonos, mas também um impulso crescente em direção à anexação. Por exemplo, com o estabelecimento de novos assentamentos e a adoção de projetos-chave de assentamento. Um deles é conhecido como o Corredor E1, que efetivamente dividiria a Cisjordânia ao meio. Os europeus vêm dizendo há anos que se Israel seguir adiante com esse plano, isso constituiria uma linha vermelha. Mas como acontece com todas as outras linhas vermelhas que os europeus comunicaram a Israel, minha suspeita é que se Israel realmente avançar, os europeus basicamente vão fingir que não viram e dizer, sabe, isso não é vermelho.
E assim vemos uma intensificação das políticas de anexação na Cisjordânia. E o parlamento israelense já está discutindo projetos de resolução que pedem a anexação formal da Cisjordânia. A terceira questão que você mencionou é essa ofensiva israelense ampliada. Se você olhar para as reportagens da mídia, basicamente o que nos dizem é que o governo israelense, especificamente o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, vai ordenar que o exército israelense estabeleça um controle físico direto e indefinido de Israel sobre toda a faixa de Gaza. Isso significaria retornar à situação que existia antes de 1994, quando Israel começou a se retirar de grande parte da faixa de Gaza no contexto da implementação da primeira fase dos acordos de Oslo. Agora, o que grande parte da mídia está sugerindo é que o motivo por trás dessa iniciativa é o desejo de Netanyahu de se manter no poder, de permanecer no cargo para evitar processos judiciais e assim por diante. Ou, alternativamente, que ele está fazendo isso para manter parceiros-chave da coalizão, que são ainda mais à direita do que ele, a seu lado e evitar que sua coalizão de governo se desintegre. Governing coalition from disintegrating. I'm not saying those factors are irrelevant. Não estou dizendo que esses fatores são irrelevantes. Em algum nível eles provavelmente têm um papel, mas basicamente estão nos pedindo para acreditar que todo o governo israelense, toda a liderança política de Israel, toda a liderança militar de Israel e grande parte da sociedade israelense estão seguindo esse plano com pleno conhecimento de que seu principal objetivo é manter um único indivíduo no poder. Isso me parece implausível. Acho que o que estamos realmente vendo é o mesmo impulso, o mesmo movimento que vemos na Cisjordânia. Expansão territorial, tentativa de incorporar esses territórios a Israel e expulsão da população palestina existente. É realmente simples assim. E se você observar as elites israelenses, as opiniões do governo israelense e assim por diante, as demandas não apenas pela destruição da faixa de Gaza e pela remoção de sua população palestina, mas também por sua anexação e pela construção de novos assentamentos judaicos ali para substituir aqueles que Israel abandonou em 2005, são bastante difundidas. Dito isso, há uma oposição significativa a esse plano. E ela vem de duas fontes. A primeira é da liderança militar. E, curiosamente, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel foi mais ou menos pessoalmente nomeado por Netanyahu, e ele compartilha muito das mesmas perspectivas políticas e filosofia de Netanyahu e de seu governo. Portanto, este não é de forma alguma um general dissidente. Mas ele reconhece que seu exército está exausto, que terá que convocar forças de reserva substanciais, que lhe faltam homens e material para uma guerra prolongada e ocupação da faixa de Gaza, e que mesmo que Israel conseguisse ocupar fisicamente toda a faixa de Gaza, isso não é, você sabe, não é um evento que simplesmente acontece e termina quando você a ocupa. É preciso manter o controle sobre ela, é preciso combater uma insurgência, e assim por diante. E a liderança militar, ou pelo menos partes-chave dela, parecem ter chegado à conclusão de que o exército israelense simplesmente não é capaz de realizar essa tarefa com os meios de que dispõe. A segunda fonte de oposição vem de setores da sociedade israelense, para os quais a prioridade é resgatar os reféns de Israel, seus cativos na faixa de Gaza. Quero dizer, todos aqueles que permanecem dentro da faixa de Gaza eram, na verdade, soldados em serviço ativo em 7 de outubro. Portanto, eles não são reféns civis, são prisioneiros militares. Mas ainda assim, essas pessoas entendem que é preciso fazer uma de duas escolhas. Ou você chega a um acordo com os palestinos que encerre a guerra, no contexto do qual haverá uma troca de prisioneiros entre Israel e os palestinos. Israel basicamente terá que se retirar da faixa de Gaza. Ou, alternativamente, você intensifica as operações militares e a campanha militar genocida, o que levará à morte desses prisioneiros, ou não resultará em Israel conseguindo resgatá-los com sucesso do cativeiro.
from captivity. I'm not sure, it's a significant sector of Israeli Não tenho certeza, sabe, se existe um setor significativo da opinião pública israelense que priorize um acordo para resgatar os cativos, mesmo ao custo de encerrar a guerra, como eles veem. Não tenho certeza se eu caracterizaria isso como uma maioria, e certamente eles não estão representados nos círculos do governo. Acho que, para a liderança militar, há uma divisão de opiniões. Além dos fatores que mencionei anteriormente, como os cativos restantes são todos soldados, que tipo de mensagem isso passa para aqueles que atualmente estão nas Forças Armadas de Israel e para aqueles que se espera que sirvam no futuro, seja como conscritos ou reservistas? Quando a liderança militar lança deliberadamente uma campanha militar sabendo plenamente que isso está selando o destino dos membros das Forças Armadas que estão sendo mantidos como cativos, acho que isso também pesa. E o que é interessante aqui é que o único fator que não está sendo considerado nos cálculos de Israel sobre expandir ou não a campanha é a resposta do Ocidente. Acho que eles já tomaram isso como certo, e eu diria que provavelmente com razão, que Israel pode fazer o que quiser, pode agir como bem entender, e não haverá consequências significativas para suas ações. Não importa o quão genocidas sejam, por sair por parte de seus patrocinadores e aliados na América do Norte e na Europa. Quero discutir um pouco essas negociações. Quero dizer, por mais difícil que seja, até mesmo ser otimista em relação a elas, é preciso se envolver com o processo. Caso contrário, acabamos caindo em um pessimismo total. Estamos ouvindo dois tipos de coisas. Uma, obviamente vinda de Washington, é esse foco muito restrito em um cessar-fogo temporário em troca dos reféns. E não se fala muito sobre o longo prazo, um cessar-fogo permanente ou a retirada do exército israelense de Gaza. Então, esse é um dos conjuntos de informações que estamos ouvindo na mídia. E então, há todo esse tipo de plano, se você quiser, no qual os Estados Árabes também estão envolvidos e os europeus também estão manifestando, que é essa ideia de o Hamas depor as armas. E a autoridade palestina seria... Não estão falando de uma coalizão, pelo que entendi. Eles estão falando da autoridade palestina assumindo o controle total de uma Palestina unificada. Agora, dado o que Israel está fazendo na Cisjordânia ocupada, incluindo a recente escalada em Al-Aqsa novamente, é um erro imaginar que isso se trata apenas do Hamas ou apenas de Gaza. E considerando não apenas a impopularidade da autoridade palestina, mas também sua incapacidade de montar qualquer tipo de resistência efetiva na Cisjordânia, qual é o significado do que os Estados Árabes estão envolvidos em termos de uma resolução palestina? Bem, isso se relaciona um pouco com a discussão anterior que acabamos de ter, que é o fato de que pessoas que analisaram toda essa questão israelense sobre expandir a campanha militar e tomar controle total da faixa de Gaza e assim por diante, algumas pessoas dizem que, na verdade, essa é uma intenção genuína, que é isso que Israel quer fazer e que o governo está tentando convencer ou ordenar que o exército implemente. Outras pessoas sugerem que é uma tentativa desesperada do governo israelense de basicamente usar isso como uma ameaça contra os palestinos. Que se eles não fizerem mais concessões nas negociações por um acordo, então esse plano será colocado em prática. Ou seja, seria mais uma tática de negociação do que uma intenção concreta e genuína. E outras pessoas dizem que, na verdade, toda essa conversa sobre diferenças significativas e discussões acaloradas dentro do gabinete israelense e entre os líderes políticos e militares é, na realidade, apenas um disfarce para basicamente criar a oportunidade de lançar uma ofensiva surpresa. Não está claro qual dessas explicações é a mais convincente, mas eu certamente levaria a sério a intenção de Israel de tomar a faixa de Gaza.
especialmente porque Israel está agindo com a confiança de que pode fazer o que quiser. Se você pode ter tudo, e sabe que pode, porque a pessoa que deveria estar pisando no freio está na verdade acelerando, por que não faria? Mas voltando às negociações tais como são, há basicamente 3 ou 4 questões em disputa. A primeira questão é se qualquer acordo terá caráter temporário ou se levará a uma cessação permanente das hostilidades, ou pelo menos uma cessação duradoura das hostilidades. Israel está insistindo em uma pausa temporária, 60 dias, durante a qual os cativos israelenses seriam libertados em troca de um número de cativos palestinos, e então Israel poderia simplesmente retomar sua campanha militar genocida. Para os palestinos, isso é inaceitável. Eles insistem que se houver um acordo em fases, como Israel exige, então a primeira fase deve incluir garantias de que a transição da primeira para a segunda fase não será usada por Israel, como foi em março, como pretexto para retomar sua ofensiva, com os resultados devastadores para a população civil da faixa de Gaza que estamos vendo agora. A segunda questão diz respeito à retirada israelense. E os palestinos estão insistindo que durante a primeira fase de qualquer acordo, os israelenses se retirem para as posições que ocupavam em março deste ano, antes de basicamente anularem o acordo de janeiro e retomarem sua campanha militar. No contexto de um acordo abrangente, deve haver uma retirada israelense total e completa de toda a faixa de Gaza. Em relação à troca de prisioneiros, os palestinos estão insistindo que qualquer acordo inclua a libertação de todos os palestinos presos em cárceres israelenses que receberam sentenças de prisão perpétua. Isso incluiria pessoas como o líder da Fatah, Marwan Barghouti, o líder da FPLP, Ahmed Sadat, e outros que não foram libertados em trocas anteriores. Então, essas questões são, você sabe, para o Hamas, demandas inegociáveis porque, do ponto de vista deles, eles já cederam em tantos outros pontos que realmente não faz sentido chegar a um acordo que não acabe com a guerra, que não leve à retirada das forças israelenses da faixa de Gaza. E outro ponto que acabei de esquecer de mencionar é que não restaura o papel das agências especializadas das Nações Unidas e das organizações humanitárias profissionais em voltar a liderar as entregas e o fornecimento de ajuda humanitária à população palestina da faixa de Gaza. Em outras palavras, acabar com o papel desse esquadrão da morte conhecido como Fundação Humanitária de Gaza. Agora, sobre o que você mencionou sobre o desarmamento do Hamas, o que aconteceu? Do ponto de vista americano, eles gostariam de ver um acordo, mas na verdade a única coisa com a qual os americanos realmente se importam, quero dizer, eles não têm uma política contra o genocídio. Eles ficam bastante satisfeitos em ver palestinos, sabe, bebês, crianças e idosos palestinos morrendo de fome imposta por Israel. Mas a única coisa com a qual eles realmente se importam, e a única coisa que, em particular, o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, se importa pessoal e profundamente, é resgatar os cativos que permanecem na faixa de Gaza. Mas acho que ele também está disposto a subordinar isso ao aumento da pressão militar israelense. Porque essas pessoas ainda vivem sob a ilusão de que se simplesmente aplicarem mais pressão militar, o Hamas vai ceder e aceitar o que por qualquer padrão objetivo seria uma exigência inegociável. Quero dizer, por que você chegaria a um acordo que não põe fim à campanha militar? E os israelenses repetidamente se convenceram da ideia de que mais um esforço, mais uma ofensiva, mais um bombardeio massivo, mais uma semana de fome, e o Hamas mudaria sua posição nas negociações. Isso não aconteceu. Mas voltando ao ponto que estávamos discutindo. Então Witkoff, quando esteve recentemente em Israel, se encontrou com as famílias dos israelenses capturados e informou a eles que havia recebido um compromisso do Hamas, presumo, que por meio dos mediadores egípcios e cataris, de que o Hamas estaria disposto a se desarmar no contexto de um acordo.
of an agreement. Now, whether he was just making this up out of thin air, Agora, se ele estava apenas inventando isso do nada, ou se havia entendido mal o que lhe foi comunicado pelos egípcios ou cataris, não está claro. Mas o Hamas imediatamente divulgou uma declaração dizendo que não havia feito tal compromisso e que não faria tal compromisso, porque só irá se desarmar quando a ocupação que considera ser o motivo de possuir armas em primeiro lugar chegar ao fim e um Estado palestino independente e soberano for estabelecido na Cisjordânia e na faixa de Gaza, com Jerusalém como sua capital. A questão adicional que você mencionou, que vamos chamar de governança pós-guerra, há aqui uma contradição fundamental. There's a fundamental contradiction here. So on the one hand, you have the Palestinians. Por um lado, você tem os palestinos, e os movimentos Fatah e Hamas já chegaram a um acordo de que a governança e administração da faixa de Gaza serão lideradas por um comitê de, pelo que entendi, eles chamam de tecnocratas independentes, ou seja, pessoas que não são membros identificáveis nem do Fatah nem do Hamas e que vão operar dentro do quadro da autoridade palestina. Portanto, os palestinos já chegaram a um acordo entre si sobre isso. O único palestino que ainda não endossou abertamente esse acordo é o presidente palestino, Mahmoud Abbas, porque ele não quer ser visto como parte de qualquer arranjo que tenha sido acordado com o Hamas, mesmo um que inclua o Hamas, concordando em não desempenhar um papel na governança. E se você olhar do ponto de vista do Hamas, faz todo sentido. Quero dizer, isso vai ser um desafio de reconstrução imensamente difícil de superar. O Hamas certamente não pode lidar com isso sozinho se quiser restaurar seu domínio hegemônico sobre a faixa de Gaza, que tinha até outubro de 2023. E entende que não haverá um centavo de dinheiro estrangeiro para ajudar na reconstrução enquanto desempenhar um papel no governo. Portanto, está bastante satisfeito em não desempenhar esse papel, mas ainda terá influência substancial porque, é claro, continua sendo o movimento mais forte na faixa de Gaza. A posição de Abbas é basicamente que a autoridade palestina deveria entrar e governar de forma hegemônica, como faz atualmente nas partes da Cisjordânia onde consegue. E isso não é aceitável para o Hamas. Mas ainda mais importante, eu não acho que a AP tenha capacidade para isso. Agora, no que diz respeito aos Estados Árabes, eles não querem desempenhar um papel significativo nem na governança pós-guerra, nem na reconstrução pós-guerra, a menos que a AP esteja diretamente envolvida e que seja um processo liderado pela autoridade palestina. E eles fazem isso por dois motivos. O primeiro é que não querem basicamente jogar dinheiro fora. Quero dizer, qual é o sentido de fazer isso se em 6 meses, 2 anos ou 5 anos a faixa de Gaza vai ser destruída novamente? The Gaza Strip is going to be destroyed again. And secondly, they are also demanding. E em segundo lugar, eles também estão exigindo como condição para seu envolvimento um caminho claro e irreversível para a criação de um Estado palestino, de modo que as questões políticas subjacentes sejam abordadas e resolvidas. Em contrapartida, temos Israel, que não quer nenhum tipo de governo palestino na faixa de Gaza. Na verdade, eles nem querem governo palestino na Cisjordânia. Estão dispostos a permitir que algumas milícias colaboracionistas semeiem o caos e a anarquia, mas fora isso, não querem que nem o Hamas, nem a autoridade palestina, nem qualquer outro órgão que possa legitimamente reivindicar a representação da população palestina tenha qualquer papel no governo palestino. E isso nos remete à nossa discussão anterior, em que a alternativa preferida de Israel é que a faixa de Gaza seja de fato incorporada ou de jure incorporada a Israel, ou então que haja uma situação de caos e anarquia. Assim, os europeus, e provavelmente em menor grau os americanos, estão abertos à ideia de restaurar a governança palestina na faixa de Gaza. Mas no fim das contas, eles não estão dispostos a confrontar Israel sobre isso. Certamente não vão exercer uma pressão significativa a esse respeito. Sim, farão suas críticas, condenações verbais e assim por diante.
Mas como tem sido um princípio central da política externa dos Estados Unidos, e em particular da União Europeia em relação a Israel, eu diria impunidade acima de tudo. Impunity above all else. Sim, vale a pena mencionar que logo depois da visita do Witkoff, acho que foi na semana passada, no sábado ou algo assim, durante o fim de semana, 2 dias depois, ouvimos falar sobre esses documentos vazados sobre a reocupação de Gaza, certo? Então quero dizer, se o Witkoff visitou Israel e 2 dias depois você ouve sobre esse plano massivo de reocupação, isso já diz o suficiente sobre o que se passa na cabeça do pessoal em Washington. Também me pergunto se você acha, além de... Posso só te interromper e dizer que com este governo, quero dizer com o governo Biden, basicamente houve um apoio incondicional a Israel. Sempre que havia uma contradição, Biden aparecia, ou Blinken aparecia, com uma declaração dizendo, sabe, Israel aceitou nossa proposta, mas o problema é que o Hamas está rejeitando, enquanto a realidade era exatamente o oposto. Com este governo, você fica com a impressão de que eles realmente têm suas preferências, e essas preferências podem não estar alinhadas com as de Israel. Mas na hora do aperto, eles ficam satisfeitos em deixar Israel tomar a dianteira e, no fim das contas, apoiam o que quer que Israel faça, mesmo que isso não esteja necessariamente alinhado com as próprias preferências políticas de Washington. Sim, quero dizer, esse é um ponto interessante. E talvez alguns meses atrás, isso teria sido um pouco mais persuasivo do que é agora. Mas minha impressão é que cada vez mais, quando se trata de outras áreas da Ásia Ocidental, por exemplo, Síria ou Irã, acho que os Estados Unidos têm uma preferência muito mais forte. Agora, mesmo nesses casos, Israel às vezes os força a agir de outra forma, mas eles realmente têm uma preferência maior ou mais forte ali, porque tem uma visão da Ásia Ocidental, onde eles, vamos chamar isso de Abraão II, onde você forma uma ampla aliança, onde você inclui a Síria, até mesmo o Líbano, ao expulsar o Hezbollah do sul do Líbano. E talvez até envolva a Turquia como um baluarte contra, você sabe, blocos liderados por China, Rússia e Irã. Então acho que essa é a visão maior ali. E por isso, eles têm uma influência muito mais forte na Síria, de que você sabe, não queremos que vocês balcanizem a Síria. Só espere um pouco. Mas não tenho certeza de quais são os interesses de Washington quando se trata da Palestina. E cada vez mais, sinto que Washington não tem nenhuma preferência real ali. É basicamente o lobby que controla as coisas. Então acho que 2 ou 3 meses atrás, eu teria sido mais convencido por esse argumento de que o governo Trump realmente tem alguma preferência na Palestina. Mas no fim das contas, quando a situação aperta, eles desistem. Mas agora me parece que eles estão completamente sequestrados pelo lobby. Quero dizer, veja como Trump fala. Ele diz que, bem, Bibi quer controlar isso. Se ele quiser controlar, ele vai controlar. Acho que ele seria a melhor pessoa para controlar Gaza nesse caso. Quero dizer, mesmo se você prestar bastante atenção às palavras deles, fica bem claro que eles estão completamente escravizados pelo dinheiro dos bilionários supremacistas sionistas. Eu colocaria de uma forma um pouco diferente. Quero dizer, nessas outras situações que você mencionou, Irã, Líbano, Síria, lá você pode argumentar que os Estados Unidos têm interesses de segurança nacional, pelo menos como são percebidos por Washington, e esses estados têm atores poderosos envolvidos. Então, por exemplo, o Irã é um país à beira de se tornar uma potência nuclear. A Síria é importante para os Estados Unidos, talvez menos por si só, mas por causa da relação com a Turquia, você mencionou os BRICS e assim por diante. Tudo isso dá a Washington um interesse direto e uma participação nos desdobramentos desses lugares que não existe em relação à Palestina. Palestine is
significant. Quero dizer, a Palestina é significativa e de interesse para Washington apenas na medida em que pode complicar as relações dos Essons com outros estados da região. E, infelizmente, o que vimos é que os principais parceiros de Washington na região, Arábia Saudita, Egito, Turquia, Catar e assim por diante, não estiveram dispostos a exercer qualquer tipo de influência sobre os Estados Unidos em resposta ao seu apoio incondicional a Israel. E diante dessa inércia árabe, não há absolutamente nenhum motivo para Washington mudar de rumo. Quero dizer, mesmo no contexto dessas negociações, as duas principais partes árabes envolvidas são o Egito e o Catar. Agora eles sabem exatamente como Israel tem buscado consistentemente mudar, alterar as regras do jogo, sabotar essas negociações e assim por diante. Mas quase nunca fazem declarações claras, explicando ao mundo por que essas negociações estão fracassando. E isso por uma razão muito simples. Isso complicaria a relação deles com os Estados Unidos. Portanto, a menos e até que os estados da região, sejam árabes ou não, sejam capazes e, mais importante, estejam dispostos a fazer uma conexão direta entre suas relações com Washington e o apoio de Washington a Israel por sua campanha genocida contra os palestinos, Washington não tem nenhum incentivo. Washington doesn't have any incentive. I think, maybe in principle, Washington. Acho que sim. Talvez, em princípio, Washington gostaria de, seja o governo Trump ou qualquer outro, gostaria de ver os cativos israelenses libertados da faixa de Gaza. E para deixar claro, trata-se dos cativos israelenses, não dos cativos palestinos. E gostaria de ver essa guerra, esse conflito, como quiser chamar, gostaria de ver as armas silenciarem. Trump poderia então se apresentar como pacificador e receber outra indicação ao Prêmio Nobel da Paz, de onde quer que seja, e assim por diante. Mas isso não é um interesse central dos Estados Unidos, como seria, por exemplo, acabar com a guerra na Ucrânia. Portanto, Israel tem um interesse muito maior nessa questão do que os Estados Unidos. E por isso os Estados Unidos vão deferir a Israel nesse caso. Sim, e acho que também há relação entre os Estados Árabes e os Estados Unidos. É importante saber que a dependência deles dos Estados Unidos também depende do que eles decidem fazer. Qual é a decisão deles no que diz respeito à relação com o Irã e com o resto do mundo? Então, por exemplo, por muito tempo, as reservas petrodólares estiveram quase totalmente inseridas no sistema do dólar baseado nos Estados Unidos. Quero dizer, passando por Londres, eventualmente acaba em Wall Street, em imóveis e assim por diante. Mas eles têm sido extremamente dependentes desse sistema imperial baseado no dólar. E, portanto, dado o que vimos com a Rússia, por exemplo, com todas as sanções sobre 300 a 400 bilhões de dólares americanos, eles estão em uma situação vulnerável. Mas eles também estão agora diminuindo essas reservas de certas formas. Quero dizer, parte disso são projetos como o NEOM e outros na Arábia Saudita, mas também seus investimentos em outros setores produtivos, já que eles acham que o petrodólar pode acabar um dia por causa das mudanças climáticas ou qualquer outro motivo. E então vimos alguns processos de normalização com o Irã. Isso é importante, e o que acontece no Iêmen é fundamental, porque não se trata apenas da incapacidade de confrontar Israel e os Estados Unidos, mas também da sua abordagem em relação à região, pois você se sente ameaçado pela expansão da influência iraniana. E se você não consegue resolver a questão do Iêmen, se não consegue ter relações normais com o Irã, ou se não consegue democratizar o Egito, você fica extremamente desconfiado de uma força como o Hamas, que tem laços muito próximos com o Irã, não é? Yes and no. I mean, Iran. Sim e não. Quero dizer, você sabe, o Irã é visto como um ator regional significativo que, claro, se opõe à influência e à dominação dos Estados Unidos na região. Mas não estamos falando dos anos 1970, quando os Estados Unidos tinham que levar em conta que havia uma superpotência global rival, a União Soviética, e se preocupar com seus próprios regimes aliados desertando para o campo rival. Quero dizer, é muito improvável, por exemplo,
Que vamos acordar amanhã e ler no jornal que Marrocos ou Egito agora estão sendo dominados pelo Irã. O Irã é uma potência regional, não global. Estou tentando lembrar para onde eu estava indo com isso. Acho que meu ponto principal aqui era que talvez não para os Estados Unidos. Quero dizer, os Estados Unidos, eu realmente acho que, se não são como a União Soviética, então estão preocupados com a China, que talvez neste momento não esteja tão expandida quanto a União Soviética costumava ser na Ásia Ocidental. Mas ainda assim, há uma paranoia em Washington. Mas eu estava dizendo que, em relação aos Estados Árabes, não tenho certeza se eles não estão preocupados com a potencial influência do Irã. E meu ponto era, se você não tiver uma abordagem progressista, positiva e pragmática em relação ao Irã, se continuar pensando nos mesmos termos do que tem feito, então existe esse incentivo para agir na Palestina. Esse é meu ponto principal. Sim, bem, de novo, sim e não. Porque essas monarquias árabes conservadoras em particular, não há amor perdido entre elas e o Irã. E o relacionamento cada vez mais próximo entre esses estados e Israel que temos testemunhado nos últimos 10 ou 15 anos, é em grande parte resultado da busca por aliados em sua luta contra a influência iraniana na região. Mas o que aconteceu foi que o Irã deixou claro que poderia representar uma ameaça significativa para esses estados, por exemplo, através dos ataques com mísseis e drones do Iêmen contra território saudita e posteriormente emiradense por um lado, e o ataque direto do Irã às principais instalações petrolíferas da Aramco, no leste da Arábia Saudita, por outro. E os Estados Unidos se mostraram incapazes e sem disposição para defender esses estados contra esses ataques. E além disso, sim, eles viam Israel como um aliado, mas também não querem ser do Israel. As an ally, but they don't want to be dominated by Israel either. And more importantly, Israel is now seen by them. E mais importante ainda, Israel agora é visto por eles menos como um aliado estratégico e mais como um incendiário regional. E isso em um momento em que estados árabes-chave, especialmente os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, vêm normalizando suas relações com o Irã, justamente para se protegerem da ameaça de uma guerra na região do Golfo Pérsico. Portanto, eles mudaram completamente sua perspectiva em relação ao primeiro governo Trump, quando estavam totalmente empenhados em exercer máxima pressão, promover mudança de regime e se retirar dos acordos nucleares, entre outras coisas. Isso não está mais na agenda deles. Eles gostariam de ver relações estáveis para que o recente ataque iraniano com mísseis à base da Força Aérea dos Estados Unidos no Catar, que foi em grande parte simbólico, não se torne um prenúncio de ataques muito mais devastadores no caso de um novo conflito. Sim, justo. Não discordo, mas acho que você provavelmente é um pouco mais positivo em relação aos Estados Árabes. Vamos mudar de assunto. De jeito nenhum. Ok, então talvez estejamos na mesma página, porque eu estava pensando sobre o papel deles durante a recente escalada contra o Irã. E eles colaboraram completamente, mesmo havendo argumentos de que não queriam um conflito porque isso traria muita instabilidade. Mas eles nunca resistiram. Quero dizer, eles abriram seu espaço aéreo. Não. E acho que precisamos fazer uma distinção entre não querer algo e tomar uma atitude quando isso realmente começa. Vamos ser claros. Eles não iriam usar suas defesas aéreas para abater aeronaves israelenses, muito menos americanas, indo bombardear o Irã. Mas isso não significa que eles estavam ativamente envolvidos ou incentivando esse conflito. Na minha opinião, eles não queriam isso porque viam as consequências como uma ameaça real. E o conflito mais perigoso, do ponto de vista deles, é aquele que fracassa. E esse não teve sucesso. Não houve mudança de regime no Irã da qual esses estados pudessem se beneficiar. O Irã agora pode adotar uma posição muito mais dura em suas negociações com os Estados Unidos. Pode até simplesmente abandonar as negociações com os Estados Unidos e decidir que, para ter segurança de verdade,
precisa seguir o caminho da Coreia do Norte e desenvolver sua própria arma nuclear. Bem, quão seguros esses estados árabes vão se sentir com isso? Well, how secure is that going to make these Arab states feel? Can I ask one final question? I know it's a bit. Posso fazer uma última pergunta? Okay. Sei que já está um pouco tarde aí do seu lado. Ok. Quero dar um passo atrás e perguntar sobre suas reflexões a respeito da trajetória de longo prazo do movimento de libertação palestino. E como esse movimento anticolonial poderia, eventualmente, ter sucesso. Pessoalmente, penso em 2 ou 3 casos, mas em cada um deles acabo me sentindo sem esperança. Talvez você possa nos ajudar, porque entrevistei Noam Chomsky várias vezes, e uma das coisas que ele dizia era para nunca perder a esperança. Ele costumava nos contar sobre o Timor-Leste, por exemplo. Ele dizia que esse era um dos casos em que todos os poderes se uniram contra uma população muito pequena. Mas algo aconteceu de forma milagrosa. Então, uma saída que vejo é que, eventualmente, se algo mudar nos Estados Unidos, digamos que ocorra uma mudança revolucionária, sabe, um movimento ao estilo Mamdani ou Sanders se forme, e pessoas realmente simpáticas ao movimento palestino cheguem ao poder, então toda a fachada desmorona. Assim, os Tastauzen retiram todo o seu apoio, militar e diplomático, e o Império Sionista Vampiro desmorona. Essa é uma possibilidade. Não estou esperançoso quanto a isso, tendo acompanhado o movimento Sanders e sendo alguém que observa de perto o poder de Wall Street. Não acho que a hegemonia americana, hegemonia financeira ou hegemonia capitalista esteja desmoronando. Então esse é um lado. O outro lado é a abordagem mais baseada nas Nações Unidas. E aí talvez você também possa comentar sobre gestos recentes do Canadá, do Reino Unido e da França. À medida que mais e mais nações se unem e reconhecem cada vez mais direitos para os palestinos, há uma pressão legal nesse sentido. Isso também é algo que eu não acho que vá funcionar, a menos que os Estados Unidos mudem sua posição. E por fim, há o poder da força. Sabe, China ou outro país, quero dizer, os árabes, eles se unem e fazem um bloqueio, atacam Israel e a Turquia. Eu não acho que isso vá acontecer de qualquer forma. Então existe alguma outra opção que estou deixando de lado? E você poderia comentar sobre essas 3 opções. Bem, o futuro é claro, tipicamente muito difícil e geralmente impossível de prever. Mas se olharmos para o que aconteceu nos últimos 2 anos, eu descreveria o genocídio em Gaza como um momento Sharpeville de Israel. Aqui me referindo ao massacre de 1960 na África do Sul, que mudou irreversivelmente a opinião pública global sobre a África do Sul. A diferença aqui é que a África do Sul realmente só precisava do apoio do governo dos Estados Unidos e talvez do governo britânico. Israel está em uma posição muito mais vulnerável. É um país muito menor do que a África do Sul. Não tem nem de longe os recursos que a África do Sul tinha. E para Israel, o apoio da opinião pública ocidental sempre foi um ativo estratégico fundamental. Isso agora se perdeu de forma irrevogável e não pode, nem nunca poderá, ser restaurado. Na minha opinião, o ativo estratégico mais importante de Israel desde sua fundação foi o sólido consenso bipartidário na classe política dos Estados Unidos em apoio a Israel. E na Inglaterra, a situação era a mesma. Quando se tratava de Israel, realmente não havia muita diferença entre um governo trabalhista e um governo conservador. Na Alemanha, entre um governo social-democrata e um governo democrata-cristão. Tudo isso está começando a mudar. Agora, você pode responder e dizer, sim, mas Sharpeville foi em 1960. Mandela só foi eleito, se não me engano, em 1994. Isso é verdade, mas a história parece estar se movendo mais rapidamente neste caso. Israel sempre foi um trunfo eleitoral para candidatos políticos ocidentais, enquanto a Palestina sempre foi, para todos os efeitos, um certificado de morte política. Isso já não é mais o caso. Você pode apoiar a Palestina e sobreviver politicamente. Você pode até ser eleito contra um candidato trabalhista na Grã-Bretanha. Israel está se tornando cada vez mais um fardo eleitoral.
Então, nesse nível macro, essas são mudanças fundamentais e profundas, e a prova de que são de importância vital, e de que Israel reconhece essa importância vital, é essa campanha absolutamente histérica que eles têm conduzido, muito além de qualquer coisa que você viu durante a Guerra do Iraque ou a Guerra do Vietnã. Qualquer um que sequer levante a voz sobre genocídio precisa ser demitido, silenciado, deportado, preso e assim por diante. Então eles reconhecem a importância dessas mudanças. Vai levar tempo para que elas se consolidem no sistema político. They will take time to work through the political system. But if 5 years ago you would have told me that there would even be a draft. Mas se há 5 anos você me dissesse que haveria até mesmo um projeto de resolução para limitar a venda de armas a Israel, eu teria dito que você sabe, está vivendo em uma realidade alternativa. Bem, agora isso é realidade. Em segundo lugar, dentro da região, houve mudanças muito significativas em toda a região após a Guerra de 1948 e o estabelecimento de Israel e a Nakba Palestina. Essas mudanças foram, é claro, um reflexo das condições locais em cada um dos estados e sociedades envolvidos. Mas o que elas tinham em comum era que também era uma resposta ao fracasso dos regimes árabes existentes em responder de forma eficaz aos desafios do sionismo, da Nakba e do estabelecimento de um Estado colonial no coração do mundo árabe. O que é diferente desta vez é que as pessoas não estão reagindo ao fracasso de seus governos. Em outras palavras, não é como se seus governos tivessem agido e não tivessem tido sucesso. Eles nem sequer tentaram. Literalmente não fizeram absolutamente nada. E eu acho que se tivéssemos essa mesma discussão daqui a 10 anos, estaríamos falando sobre os impactos disso na região. Não consigo imaginar que isso não terá consequências significativas. Onde? Como? Quando? De que tipo? Essa já é uma questão totalmente diferente. E também acho que isso reflete a falta de oposição na região após a repressão de toda a dissidência depois das revoltas árabes da última década. Então, em terceiro lugar, é claro, temos o declínio, ou pelo menos o declínio relativo, da hegemonia global dos Estados Unidos. E a ascensão não apenas de outras potências globais como a China, mas também de coalizões globais. Quero dizer, claro, a Índia está em uma posição muito diferente agora do que esteve historicamente. Mas veja, Índia e China, que não eram exatamente os melhores amigos, agora são aliadas nessa coalizão dos BRICS. Então há todo tipo de mudanças acontecendo. Eu diria que se você observar as mudanças que já estão ocorrendo no Ocidente, mudanças que acredito que podem ser razoavelmente antecipadas na região, e as transformações em nível global, tudo isso cria oportunidades reais para os palestinos. O elemento que está faltando é um movimento nacional palestino coerente. Isso já era verdade antes de 7 de outubro, e acredito que foi agravado pelos últimos 2 anos. Mas é de importância fundamental que os palestinos encontrem uma forma de reconstruir ou construir, se necessário, um movimento nacional coerente com uma liderança credível, capaz de mobilizar não apenas seu próprio povo, mas também os milhões que se manifestaram em apoio aos direitos palestinos nos últimos 2 anos, e apresentar uma estratégia e uma visão que sejam atraentes tanto para os palestinos quanto para seus apoiadores, além de oferecer uma perspectiva que as pessoas da região, incluindo os israelenses, possam aceitar. E nesse sentido, sim, estamos agora no meio de uma catástrofe angustiante. Mas acredito que estamos testemunhando mudanças, infelizmente como resultado desse preço extraordinariamente exorbitante em vidas que foi pago, especialmente nos últimos 2 anos. Mas não acho que em alguns anos estaremos em uma posição tão desoladora quanto estamos agora. E acredito que haverá, de fato, oportunidades muito significativas para os palestinos. Terei depois no moeifenses capazes de aproveitar.
we'll leave it there on that Gramscian. Vamos encerrar por aqui nessa nota gramsciana de otimismo da vontade. E isso é muito necessário, eu sinto, especialmente neste momento da história, porque muita coisa realmente avançou, como você acabou de explicar. Mas às vezes é muito difícil focar nisso, com razão. E é importante manter a esperança viva, senão as pessoas simplesmente desistem e seguem para outras coisas. Muito obrigado por isso. Foi um grande prazer conversar com você. Se cuida. It was such a pleasure to talk to you. Take care. Thank you. Bye. Hi, my name is Obrigado, Sal. against political commentators and activists so far. If you have liked our content, Se você tem gostado do nosso conteúdo até agora e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. Além disso, se você não puder fazer isso, não se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. E por fim, não se esqueça de se inscrever no canal. don't forget to hit the subscribe button.